Muito obrigado, senhor presidente, vereador professor Rogério Rocal. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Senhor presidente, meu apelido é 5, né? Todos aqui sabem, é o nome que eu uso na política. Mas hoje, o meu número preferido é 4. Sabe o que é 4? 4% de aprovação do governo Michel Temer. Só 4% da população brasileira hoje aprova o governo Michel Temer. Esse é provavelmente o governo mais impopular da história. Mais impopular. As pesquisas publicadas ontem também indicam que 92% da população brasileira acha que o país está indo no caminho errado. 92% da população. E isso no contexto em que a gente muda de canal e todas as emissoras, da Globo, a Record, passando pela SBT, todas tentam convencer diariamente, a cada telejornal, nas novelas, até na publicidade, de que as reformas apresentadas pelo Michel Temer são necessárias. Quer dizer, o grande aparelho ideológico que vem desde os anos 50, servindo para formar a opinião pública brasileira, quebrou. A televisão não consegue mais lavar as cabeças dos brasileiros, desinformar e fazer facilmente o brasileiro e a brasileira acreditar, né, que os interesses do grande capital são o seu interesse. Olha, quem tem medo do povo brasileiro entender a luta de classes, é bom alertar lá o Michel Temer, o Congresso Nacional, né, a Fiesp, a Febraban, de que o negócio está muito explícito, está dando muito na cara, né? Que dane-se o processo democrático. Um programa que seria rejeitado nas urnas, que é rejeitado pela população, que é demonstrada essa rejeição sistematicamente pelas pesquisas, esse programa ele é implementado a ferro e fogo, sem recuo, claramente contra o interesse e a opinião da população, claramente apenas para atender aos interesses do grande capital. Tem uma matéria aqui, do site da Intercept. Lobistas de bancos, indústrias e transportes estão por trás das emendas da reforma trabalhista. O site examinou 850 emendas apresentadas por 82 deputados durante a discussão do projeto na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Dessas propostas de aperfeiçoamento, 34% foram integralmente redigidas em computadores de representantes da Confederação Nacional do Transporte, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da Confederação Nacional da Indústria e da Associação Nacional do Transportes de Cargas e Logísticas. E o relator decidiu incorporar 52% dessas emendas. E eu estou falando só de 4 entidades patronais, responsáveis por 34% das emendas apresentadas. Eu acho interessante também quando a gente pode citar a imprensa burguesa, né? Talvez o jornal mais burguês hoje do Brasil seja o Valor Econômico, né? Nem a classe média lê o Valor Econômico, só o topo da pirâmide. Até o Valor Econômico está denunciando hipocrisia do capital na reforma trabalhista, quando a Fiesp
né, faz propaganda. O nome da matéria é O Desmonte Parcial do Corporativismo, escrito pela jornalista Maria Cristina Fernandes, né, denunciando que a Fiesp está fazendo toda uma propaganda contra o imposto sindical, dizendo que vai cortar na carne, né, porque vai acabar com o imposto sindical dos sindicatos, dos trabalhadores, mas também o dos sindicatos patronais. Aí o Valor Econômico aqui denuncia que do imposto sindical, a Fiesp vai perder 934 milhões. A Fiesp não. Todos os sindicatos patronais vão perder 934 milhões. Só que a receita do Sistema S não vai ser tocada. 17 vezes maior do que o que eles vão perder é o que vai ser mantido. 16 bilhões. Então, corta-se o financiamento dos sindicatos dos trabalhadores, mas nem se arranha o financiamento da estrutura patronal, garantindo o imposto, os impostos que sustentam o Sistema S. Eu quero dizer que eu sou a favor do fim do imposto sindical. Sempre fui. Aliás, a CUT era, nos anos 80, eu aprendi a ser contra, né, o imposto sindical, a unicidade sindical, né, as regras que amarram o sindicalismo, instauradas na época do Getúlio Vargas, né, vamos dizer assim, a parte ruim da CLT, que acaba com a liberdade sindical no Brasil, eu sempre critiquei. Agora, o que está se fazendo não é uma reforma para libertar os trabalhadores das amarras sindicais. É para manter as amarras, mas sem financiamento. Porque ataca-se o imposto sindical, mas não se garante a liberdade de organização sindical. Se mantém a unicidade sindical. E a unicidade sindical e o imposto sindical foram estruturas criadas justamente para que uma burocracia sindical pudesse existir e sobreviver, mesmo contra a vontade de suas bases. Porque hoje, pela legislação, independente de eu me sentir representado pelo meu sindicato ou não, eu sou obrigado a sustentar a burocracia sindical. Então, eu sou a favor, sim, de acabar com a obrigação do imposto sindical. O sindicato, ele tem que ganhar o financiamento da sua base em função da sua representatividade. Agora, acabar com o imposto sindical dos trabalhadores e manter o financiamento do Sistema S é mais uma lição de luta de classes que esse Congresso está dando de graça para o povo brasileiro. E acabar com o imposto sindical sem acabar com a unicidade sindical é manter uma burocracia sindical falida. Porque hoje os trabalhadores precisam conquistar a liberdade de criarem novos sindicatos, se seus sindicatos forem pelegos, forem sindicatos atrelados ao patronato. Eu fico imaginando, na cidade do Rio de Janeiro, o que teria acontecido, por exemplo, se os rodoviários da nossa cidade pudessem dar as costas para aquele sindicato pelego, atrelado ao patronado, há décadas um sindicato ultrapelego. Se eles pudessem simplesmente virar as costas para aquele sindicato e fundar um outro sindicato para representar os rodoviários. A mesma coisa, o Asseio e Conservação. Nós vimos o sindicato do Asseio e Conservação traindo os garis, não representando a categoria dos garis durante a greve. Se os garis do Rio de Janeiro tivessem liberdade de organização sindical, eles poderiam virar as costas para aquele sindicato pelego e construir um novo sindicato que os representasse de fato. A unicidade sindical e o imposto sindical são a face ruim da CLT, criada pelo Getúlio Vargas para poder controlar e subjugar o sindicalismo brasileiro. Mas o que está acontecendo em Brasília com a reforma trabalhista não é a libertação da organização sindical livre no Brasil, não é a afirmação da organização sindical livre, é o corte do financiamento justamente
no momento em que se acaba com a prevalência da lei e se estabelece que é o negociado entre patrões e empregados que vai prevalecer. Lição de luta de classes. A lei não vai mais proteger os direitos dos trabalhadores. E os sindicatos terão seus recursos cortados para que não possam defender os direitos dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a verdadeira intenção do fim do imposto sindical, como estabelecido nessa reforma trabalhista, feita pelo lobby do capital, imposta ao povo brasileiro, por um governo que tem apenas 4% de aprovação e por um Congresso completamente encoberto pela podridão da lama da corrupção. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero encerrar essa intervenção fazendo um apelo a todas as autoridades, especialmente as autoridades policiais do nosso país. Amanhã vai acontecer a primeira greve geral no nosso país em mais de 20 anos. Se eu não me engano, a última greve geral foi em 1996. Eu era do DCE da FRJ, isso eu tenho certeza, não lembro exatamente o ano. Primeira greve geral em 21 anos. Apelo aos comandantes da Polícia Militar de todo o país, aos delegados de polícia, aos oficiais, aos praças, aos detetives, aos inspetores. Não reprimam a greve geral dos trabalhadores e das trabalhadoras que vai acontecer amanhã nesse país. O que está em jogo é a luta entre o capital e o trabalho. Soldados e policiais são trabalhadores e trabalhadoras. E amanhã eles precisam estar ao lado da classe trabalhadora desse país. A greve é um direito legítimo, constitucional. O presidente golpista, Michel Temer, já demonstrou, mais uma vez, que não tem apreço pela Constituição e pela legalidade, ao dizer que vai cortar o ponto dos servidores grevistas amanhã. A Constituição não permite ao presidente Michel Temer que reprima a greve geral convocada para amanhã. E faço esse apelo. Policiais e soldados do Brasil, lembrem-se, vocês são membros da classe trabalhadora desse país. Não perfilem amanhã junto ao capital para reprimir a classe trabalhadora. É a aposentadoria de vocês, são os direitos trabalhistas de vocês e das suas famílias que estão em jogo. Amanhã, dia 28 de abril, precisamos da união de toda a classe trabalhadora para derrotar esse governo e essa burguesia sanguessuga que não cansa de avançar sobre os pescoços dos trabalhadores e das trabalhadoras.